Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, ao meu lado eu tenho Camponeuza e Luísa para comentarmos o segundo e terceiro episódios da segunda temporada do Drag Race Brasil, que é exibida toda quinta-feira pela plataforma UOL Present Plus. Meninas, tivemos 2 episódios aí, 2 ótimos episódios que estão agradando os fãs, pelo menos no quesito qualidade das queens, e a gente tá tendo reality gold, né, Luísa? Exatamente, gente. Olha, tem coisa tanto pra falar bem quanto pra falar mal. E é isso que eu gosto no reality show. A gente pode criticar, a gente pode adorar e vai ser tudo maravilhoso. A gente ama, a gente odeia na mesma proporção, né, Neuza? Exatamente. E é aquilo que dizem, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Então, enquanto a gente tá falando, enquanto tem conteúdo pra falar, é porque tá interessante. Não tá no marasmo, não tá básico. Isso é uma coisa que a gente não pode dizer da segunda temporada. E também tem aquilo que a gente sempre fala aí quando comenta qualquer reality show. Se a gente tá criticando, porque tem grande chance de a gente gostar, né? E tá criticando no sentido de, poxa, a gente gosta tanto, né? Vamos ajudando aí, me ajuda a te ajudar, famoso, né? Mas assim, o episódio da semana passada foi marcado pelas drags de papel, né? Onde elas se viram uns looks feitos 100% de papel. E isso rendeu a merecidíssima aclamação da Dora Black com seu look incrível que repercutiu no fandom do reality pelo mundo todo, né? Porque a gente viu as queens e outras franquias postando também. E aí, Neus, o que você achou dessa prova? Porque tinha tudo pra dar 100% errado, mas a gente viu que deu muito certo pra algumas. Deu muito certo, deu muito errado também. E é disso que a gente gosta. Eu gosto, tipo, de prova de design logo no início, porque é muito bom você ver o desespero de todo mundo. E nessa da de papel eu achei muito mais interessante, porque, tipo assim, eu acho que já fica entendido que você vai pro Drag Race, você tem que saber costurar. É o básico pra você ficar pelo menos safe ali. E na hora que chega lá, você vê as meninas que aprenderam a costurar só pra ir pra temporada, e não precisa, porque é papel. E aí você vê, tipo, o olhar de pânico na cara delas, e é muito bom. É entretenimento puro. E elas entregaram bastante, tipo, quem entregou, entregou muito. Quem não entregou ficou safe, tipo, a gente não viu nenhuma atrocidade no nível sacolinha de papel da Lalaurie. Então, assim, foi um episódio interessantíssimo. A Dora Black realmente chegou com os dois pés na porta. Aquele look, gente, tava sensacional. Parecia look trazido de casa, sabe? Look de finale, de best drag. Não parecia uma coisa de papel feita no workroom. Então, assim, a gatinha realmente mostrou que ela veio, ela prometeu e ela entregou. Olha, eu não posso deixar de falar da Adora e eu já vou começar falando dela porque, gente, eu não superei ainda. Eu acho que eu nunca vou superar esse look. E eu acho muito engraçado que o povo sempre falou: "Ah, mas o look da Violet Chachki quando ela foi passar a coroa, nossa, realmente um look gigante". Gente, a Adora acabou de incinerar a Violet Chachki, tá? É isso. Eu já achava que tinham superado ela antes, mas a Adora enterrou todo mundo. É sobre. E o que eu tenho para falar também sobre esse desafio é ecoar, na verdade, o que a Mercedes falou no episódio, que o fato de ser um material não convencional, ainda mais como papel, colocou o pessoal meio que nivelado. Porque quem não sabia costurar já ia ter dificuldade mesmo, agora é uma dificuldade a mais. Beijo para Chanel. E quem já sabia ia ter que adaptar os conhecimentos que tinha acontecido para o papel, que é um material que não vai esticar. É um material que, dependendo do tipo de papel, é um pouco mais frágil ou um pouco mais rígido. Então, foi ótimo ver esse episódio. A Dora, eu quero ser ela quando eu crescer. E foi isso. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar além disso, gente. Eu ainda tô impactada com a Dora. Nossa, foi sim. Quando a Neuza falou do todo mundo que vai pro Drag Race tem que saber costurar, né? Porque é uma premissa do programa que sabe que essas provas sempre vêm. É curioso assim que pra nessa temporada você tem que saber primeiro colar, né? Nessa prova foi pra isso. Sabe, você quem assistiu a Eliana pegando tesoura sem ponta, pegando tubinho de cola, já sabia meio caminho de como montar, tentar montar alguma coisa ali. E é muito curioso porque eu ficava pensando assim, gente, dependendo do tipo do papel, né? Porque não tem tecido, é papel, podia se rasgar, que foi, eu acho que foi o perigo da Chanel quando pegou tanto rolo de papel higiênico, né? Porque depende da marca e da qualidade, quem garante que ia vir, né, um papel do bom, mas nossa, por isso eles também não postaram nenhum preview, não saiu nenhuma foto da Dora, né, usando esse look. Eu acho que queriam pegar a gente de surpresa e pegou, a gente foi sensacional e belíssimo, sério, quando apareceu, toda a reação que eu vi, eu fui ver reacts, o povo de fora, todo mundo ficou chocado, porque realmente, gente, ela fez aquilo com papel, ela fez aquilo do zero, sabe, ela não teve que trazer de casa com papel.
Ela teve que montar lá. E é curioso porque todo mundo teve o mesmo tempo. E algumas pessoas tinham conhecimento de costura, mas ninguém conseguiu chegar perto do que a Dora serviu, né? A gente viu que alguns passaram longe disso. Infelizmente a Chanel teve aquele problema, né? Quando ela tentou se virar com o que tinha. Infelizmente tinha pouco, né? Pra mostrar nessa prova. A gente viu que a Desiree de Ferreiro Rocher também foi interessante. Ela soube como fazer o vestido dela, mas tava uns vestidos muito bem feitos, umas roupas muito bem feitas e com a qualidade de papel, como eu falei, que pode prejudicar. Algumas conseguiram se sair muito bem. Então, para mim, esse episódio foi bem interessante para ver isso, né? A gente viu que alguns participantes são capazes de fazer com a pressão e com a diversidade. A gente viu que algumas conseguiram entregar bem muito. E daqui a pouco a gente comenta as eliminações, que ainda falar das eliminações das 2 da semana de uma vez só. Aí a gente pula, né, pra gente ver a prova principal do terceiro episódio, que foi exibido ontem, né, quem tá gravando na sexta. Já nesse terceiro episódio foi dia do clássico episódio das Girl Bands, né, e como vimos na prévia da semana passada, ele renderia. Mas, Neuza, você imaginava que o episódio ia render o que rendeu? Porque eu fui completamente pego de surpresa do lado positivo. Totalmente, amigo. Totalmente. Me foi prometido uma coxinha e um guaravita e me foi entregue uma refeição em 3 cursos. Porque que episódio bom. Gente, entretenimento do começo ao fim. Não teve um momento chato nesse episódio. Não teve um momento que a gente fala, ai, vou ali no banheiro porque não tá acontecendo nada agora. Foi o tempo inteiro. O desafio foi bom. Quem foi mal gerou entretenimento. Quem foi bem foi muito bem. A gente se deleitou com uma performance boa. A runway foi ótima. Desafio de leitura, gente. Desafio de leitura pra mim ele é o ponto alto da temporada. Ele tá logo ali depois do Snatch Game. Então, assim, o episódio 3 ele veio com tudo. E eu me senti totalmente contemplada. Esse episódio foi um presente pra gente, né? Porque ele trouxe o céu, trouxe o inferno ao mesmo tempo. E quando eu falo inferno, pode ser inferno para quem tá vivendo lá. E tem as coisas que a gente tem que reclamar. E também tem o inferno de tipo, o Kingarau queimando e a gente assim, comendo pipoca e fazendo as caras e bocas da Belk, né? Foi perfeito pra mim nesse quesito, mas eu tenho que dar o famoso puxão de orelha da UAU de novo. Porque a gente espera tanto pelo Reading Challenge, né? A Neuza acabou de falar, é uma das minhas partes favoritas também. A gente espera tanto por esse momento, porque a gente sabe que elas vão entregar. E aí eles cortam o negócio no meio e fala, vai assim, vai sem filtro, sem edição. Gente, inaceitável uma pataquada dessa. Eles têm que, pelo menos, ter uma pós-produção, um controle de qualidade, porque se fosse isso no Drag Race Estados Unidos ou no UK, esse episódio não ia ao ar assim, não. Realmente, porque tem uns cortes, tem umas coisas, porque se o cast não fosse tão bom como ele tá sendo, essa temporada poderia estar derrapando bastante, né? A sorte é que o cast tá entregando, até com a edição meia cagada, em alguns momentos, tá vindo coisa boa de qualidade. Gente, eu fui também surpreendido positivamente com tudo que apareceu nesse episódio. E é curioso como a Neuza falou isso também, né, de que não pausaram tudo. Eu geralmente assisto o Drag Race com o celular na mão, né, porque eu vou vendo assim, eu vejo um momento, eu digo, será que repercutiu? Eu vou lá no Twitter ver, né, será que o Twitter gostou? Né, assim, vou lá e vejo. Mas se não, esse eu fiquei longinho das redes sociais, assisti, assim, vidrado, foi muito bom, foi incrível que entregaram, concordo com a Luísa com as questões de edição, e para mim foi a Desiree que venceu, né, porque foi o que foi mais mostrado, né, porque foi 2 segundos uma frase, ou frases pela metade, com o final que a gente ficou, o quê? A internet travou, a internet caiu, o que aconteceu aqui? Mas dos grupos, foi curioso porque aconteceu o que a gente sempre espera no reality show, que com um grupo que tinha potencialmente como dar errado, deu certo, que tinha como viver uma diversidade e se superar por causa dos obstáculos, né? Acabou não se superando, acabou tendo mais obstáculos ainda, tentando desafiar a gravidade, mas nenhum ali era Elphaba, só tinha Glinda ali. Mas foi bem interessante tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu falo que a Desiree merecia vencer o desafio, se a Desiree tivesse vencido, então não teria acontecido o que aconteceu, sabe? Porque eu acho que a Desiree teria pego pro grupo dela outras pessoas, não aquelas 3 especialmente. Então eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer e rendeu muita coisa interessante. E uma coisa que eu tenho que criticar, além do que a Luísa falou, eu acho que na hora das piadocas, né, no desfile, eu acho que estão começando a usar excessivamente, né, assim, tipo, não precisa toda ter tanta coisa, não precisa ouvir todos os jurados falando, né, às vezes fica muito, sei lá, desconexo, repetitivo.
e não casa com a situação. Eu acho que isso é uma crítica minha que eu tô dizendo aqui, porque já quem tá, né, tendo que criticar o WoW também, se a WoW botar um Pix na mão da gente, semana que vem, na outra, que a gente for comentar, é a melhor edição da história do Drag Race ao redor do mundo, é a nossa. Mas fica aí a dica. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, atualmente falando do MasterChef e de 15 em 15 dias, falando da segunda temporada do Drag Race Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e indicar o podcast para os amigos. E lembrando que sexta-feira a gente teve mais um episódio extra do podcast, onde eu, Tom e Laura, a gente comentou sobre Building the Band, que é Montando a Banda, o novo reality show musical da Netflix, que tem a Kelly Rowland, a Nicole Scherzinger e o saudoso Liam Payne como jurados. É bem legal, gente. O episódio a gente tem mais de 1 hora de duração, ou seja, foi muito bom mesmo o reality, pra gente gravar com mais de 1 hora e elogiando o reality show, é porque ele foi bom. Então vai lá ouvir e saber mais um pouco sobre ele, porque o reality é muito legal. Agora vamos voltar pro mundinho Drag Race, porque eu falei de Building the Band, né, montando a banda, porque ele teve as apresentações das bandas, né? Agora vamos falar diretamente do que a gente achou dessas apresentações. E aí, Neus, o que você achou? Porque eu vi muito tweet falando que ao mesmo tempo que a gente teve uma das melhores performances de grupos da história do Drag Race, a gente teve uma das piores performances da história do Drag Race. Você também sentiu isso? Totalmente, totalmente. A gente tá trabalhando com extremos hoje. Eu acho que o grupo da Melody Queen, ele entregou excelência num nível que eu não vi há muito tempo em qualquer temporada de Drag Race nesse desafio. Sabe, é uma coisa que eu não vejo desde Bing Bang Bong Sing Sang Song no UK. Que eu não ficava Amo essa tão. música. Meu filho, qualidade, qualidade total. Então, assim, eu não ficava tão empolgado com a Girl Group há muito tempo. E elas entregaram tudo, entregaram sincronia, entregaram letra interessante, entregaram coreografia. Então, assim, eu fiquei vidrado assistindo. Elas entregaram demais. E o outro grupo falou: vamos trabalhar com contraste, vamos entregar nada em questão de qualidade, porque em questão de entretenimento foi gold, TV gold ali, sabe? Ai, é a Melina caindo, é o chute na cara de Desirê, é os efeitos sonoros de momento tenso entre as sisters, é a Greg Queen vendo a Paola não dublando e fazendo. Esqueci que a gente tá no podcast, eu imitei o gesto que ela fez, mas falando: cadê o lip sync, filha? Onde está? Então, assim, foi TV de qualidade do começo ao fim, pro bem ou pro mal. Ai, 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 gente. Realmente a gente foi do inferno ao céu, né, nesse caso. Porque o primeiro grupo, eu achava que, assim, eu já sabia que ia dar errado por causa de toda essa história da Melina. Ai, não quero plantar bananeira, quero desafiar a gravidade. Uou, uou, uou. Eu já sabia que ia dar errado. Mas eu esperava que desse um pouco certo. Pensando assim, poxa, vão tentar entregar uma coisa bacana. Infelizmente vai acontecer um erro. E é isso. Mas não foi o que aconteceu. E eu até me pergunto o quanto de culpa delas tem nisso, porque sim, a música ficou horrível. Sim, a performance foi prejudicada. Mas quem foi a pessoa que deixou elas gravarem completamente fora do ritmo, mixou a música e falou: toma, façam isso. Vai ser tudo. Quem foi essa pessoa? Eu queria encontrar essa pessoa, bater um papinho com ela para entender qual foi o conceito por trás. Agora, o outro grupo, gente, eu tô cantando shot desde que eu assisti o episódio. O tempo todo. Eu não dou 2 semanas pra eu já estar com a letra toda na ponta da língua, igual o comercial da Jet to Holiday. Foi fantástico, fantástico. Então, mais uma vez, o cast entregando tudo. Até quem perdeu ganhou. Então, é sobre isso. A Dilma estava certa o tempo todo. Um beijo pra Dallas DeVille. Não importa quem perdeu ou quem ganhou ali, o público saiu ganhando sempre, né? Daí, isso aí foi o que aconteceu com a Exatamente. gente. E, gente, eu gosto de desafios em grupo porque é curioso que sempre tem um grupo que a gente acaba viciando na música, né? Porque vem pro estúdio da Bettina Polaroid, né? Tá na cabeça da gente até hoje, né? Indo pro estúdio dela, que foi. E agora o do shot. Gente, primeiro que eu acho que as raparigas foi engraçado porque o reality foi gravado em Portugal, né? Então, assim, já sabe que foi uma homenagem pra lá, já foi, quem sabe que tem trocadilhos com lá e aqui, né? Mas o grupo tinha tudo pra dar errado e deu, né?
claramente, porque engraçado que se a gente não soubesse o que ia acontecer, porque a chamada da semana passada mostrou claro que, né, a Melina ia dar uma quase voadora na cara da Desirê ali na hora da coreografia. Eu pensei que até que é ok, gente, elas vão fazer um desafio de capoeira, porque tá indo com o pé na cara dos outros já. Mas ela falava tanto que ela não sabia fazer, queria ajuda, e aí mostrava a Desirê, eu posso tentar ajudar, mas não sou segura. Aí vinha pro confessionário e outra falava, isso pode não dar certo, tanto que não deu, né? Vinha a preocupação da Ruby dizendo assim que talvez também não desse certo, e continuou não dando. E deu tudo errado. Eu acho que faltou só um jogo de cintura de trabalhar ali, né? Porque não é ao vivo, não vai começar tudo de novo. E depois, quando a gente viu as afrontosas, eu tô cantarolei shot mentalmente todo dia. Eu tô gravando cantarolando agora que a gente tá começando a falar. Mas ainda, porque eu achei que coreografia sempre pega, né, nesses desafios. E foram 5 que conseguiram entregar uma coreografia boa. O da Poseidon, por exemplo, eu achei legal, porque na hora que ela bate no salto, a batidinha que as 5 do mesmo junto, tava igual a Greg naquela hora. A Greg tava vivendo aquele momento. Eu tava igual a ela, digo, gente, isso aqui tá funcionando muito bem. Eu só teria melhorado aqueles meus conhecimentos de reality musical, as entradas que cada música teve, ou casado melhor com o arranjo, na hora da produção, que a gente vê que isso acontece quando a Michelle, por exemplo, tá mentorando elas no desafio, ou vem alguma celebridade de outro país e ajuda, acho que faltou isso. Mas fora isso, foi muito bom de ver, muito bom de assistir. Foi carisma, foi brilho, foi coreografia, foram letras, foi tudo legal. Então, pra mim, as afrontosas realmente afrontaram até outras franquias. E foram maravilhosas. A gente teve os extremos demais aqui. A gente foi do lixo ao luxo, literalmente, em menos de 6 minutos de apresentações, quando juntaram as duas. E eu não tenho de falar da tretinha que teve e do desfile, hein, Neuza? O que você achou dos looks? Porque a gente saiu de papel pra vozes, né? Vozes poderosas, que não necessariamente seriam brasileiras, né? Porque a gente pensou que seria, porque todas eram de brasileiro, mas na hora de mostrarem pra gente na tela, não tinha. Mais uma vez, o Drag Race Brasil mostrando o poder de briefing de várias interpretações. Ah, gente, totalmente. Eu amei a runway. Eu achei um luxo, principalmente vendo depois de uma runway de papel, a gente vê looks trazidos de casa, com um pouquinho mais de opulência, um pouquinho mais de brilho. Eu gosto de um brilho, gente. Eu gosto de uma pedraria, gosto de uma coisa que reflete ali no palco. E elas entregaram. Teve muita pedraria. Eu amei os looks. Eu tô apaixonado até agora com o look da Melina, de Gabi Amarantos. Tá uma coisa assim, sensacional. Ela tava linda também. E acho que todas entregaram em certo nível, até quem eu não gostei muito, eu gostei pelo menos, eu consigo dizer alguma coisa legal sobre o look. Então, assim, eu amei a runway e eu amo essas coisas temáticas, tipo, ai, traga alguma referência do mundo real, mas na sua drag, no seu estilo. Eu amo, é dos meus estilos favoritos de briefing pra trazer em Drag Race. E fui muito bem alimentado com essa runway. Eu concordo, gênero, número e grau, porque eu achei muito legal eles fazerem essa homenagem, né? De não só, ok, é o episódio de Girl Groups, vamos homenagear vozes brasileiras. Achei que as queens arrasaram, assim como a Neuza, eu tô apaixonada pelo look da Melina, ela tava belíssima. E foi tudo, foi tudo. Eu adorei o look da Poseidon também. Eu acho que deve ter dado algum tipo de. Como é que é o nome daquele negócio? Flashback de guerra na Desirê. Deve ter dado flashback de guerra na Desirê. Fiquei ainda. Eu fiquei um pouco com dó da Melody, na verdade, porque, ok, ela quer mostrar os peitos? Vamos mostrar os peitos. Só que na hora da runway, eles tiveram que borrar, assim, porque parecia que tava caindo a roupa. Mas de resto, adorei. A única coisa que eu vou falar é que tudo seguiu o roteiro certinho pra chegar no final. Gente, lip sync, música da RuPaul. Acaba. Para a gravação. Ah, mas como é que você sabe, né, que a nossa grande diva cantora brasileira, Paula Charlas, né, cantando aí nossa música ao começo, foi o que tinha. E eles tinham um pouco. Eu não sei, gente, eu sei que entendo que a RuPaul tem que botar uma música dela pra aparecer, mas, sei lá, bota na semana do Snatch Game, bota em outra coisa, sabe? O Snatch Game é mais até propício, porque podiam alguma querer fazer ela, né? Então bota aí pra rodar em outra, bota uma voz nacional. Eu vi alguns debates que as pessoas falaram, mas se tiver algum artista que a pessoa homenageou e na hora não vai favorecer aquela pessoa, eu digo, gente, só é escolher uma terceira via, né? Fica pensando assim, ver qual elas vão trazer, qual elas vão homenagear e procurar uma liberação de uma música de uma que não foi usada. Simples assim. Com certeza que tinha, gente, muitas opções para aparecerem ali, com toda certeza. E agora vamos falar de treta, né? Treta, treta, treta. Rolou, a gente já falou um pouquinho dela, mas a Desirê e a Melina se desentenderam no desafio, com direito a bananeira mal executada, queda, lágrimas, treinamentos num tucked, né? E aí?
Neuza, você tá do lado de quem? Da Desirê, da Melina ou tá do lado da Belk, que representou o Brasil? Tomando seu suquinho, sua bebidinha e vendo o circo pegar fogo. Do lado da Belk, gente, a única pessoa que tá certa nessa treta aqui é o telespectador. Mas, gente, sem clubismo aqui, né? Porque a gente tem um favorecimento ali um pouquinho a mais pra Desirê. Mas, nesse caso em específico, eu não acho ela tão errada assim. Principalmente do jeito que o episódio desenrolou, ficou parecendo que a Desirê atropelou a família da Melina Blay e ainda enterrou o corpo deles num lugar escondido pra ninguém nunca mais achar. Ao invés de só ter deixado a Melina cair no palco. E eu fiquei muito entretido, tô sempre a favor da treta, ainda mais nesse caso que é uma treta por uma coisa totalmente idiota, mas eu fico pensando, gente, em qual cenário que é lógico, que faz sentido você estar num desafio em grupo e você pensar, eu vou fazer isso aqui para prejudicar a minha colega de equipe, para poder prejudicar a performance como um todo, só porque sim, porque me deu vontade. Sabe, eu não consigo imaginar uma Desirê pensando isso, ou qualquer pessoa em plenas faculdades mentais pensando isso. Óbvio que eu entendo que na hora da raiva ali você quer achar culpado pra qualquer coisa, principalmente se você tá frustrado, você tá com a perspectiva de ir pro bórum, você tá puta da vida de ter caído de cara no chão. Então, óbvio que você vai caçar alguém pra poder culpar nesse caso. Então, totalmente entendo. A Melina também provavelmente faria a mesma coisa que ela fez. Mas assistindo, né, estando na perspectiva de Belk, eu não consigo, tipo, eu acho muito engraçado. Mas fui muito entretido por esse episódio, fico muito grato pela treta. Espero que elas já tenham se resolvido hoje, espero que esteja tudo ok entre elas. Mas que elas geraram uma TV de qualidade, isso a gente não. Ninguém vai dizer o contrário. Então, eu vou começar falando do papel de uma pessoa que segurava outras pessoas, né? Porque eu era cheerleader e a minha posição era de base. Eu nunca deixei alguém cair, mas se acontecesse, era pra fazer o que a gente faz no treinamento realmente, de tipo ir acudir a pessoa, ver se ela se machucou e tudo mais, etc. Foi até o papel que a Ruby tomou ali no momento, até pediu pra parar pra ver se a Melina tava bem. Só que, de novo, eu não acho que a Desirê fez de propósito. Ela só fez o que qualquer pessoa, acredito, faria. Segue o jogo. Vamos fingir que nada de errado está acontecendo, vamos continuar com a performance. Depois a gente vê, pô, tá tudo bem, desculpa ali, é porque, sabe, você tá lá. Tá vindo uma bota deste tamanho na tua direção. Você sabe que é pra pegar, mas você tá com medo do negócio bater na sua cara, porque no ensaio não tava com a bota. E ela tava sem salto também no ensaio. Então, pra cair as duas ali era muito fácil. Então, tem todas essas coisas pra analisar. Não estou do lado da Desirê, não estou do lado da Melina. Entendo as duas, mas eu vou com a Neuza, eu vou ficar do lado da Belk, viu? Só fazendo caras e bocas e tomando minha boa bebidinha. Eu vou ficar do lado da Belk também, mas tendendo a ficar um pouco também do lado da Desirê, porque se você não sabe fazer o movimento, não invente de fazer naquela hora. E assim, sei que teve no ensaio, teve tudo, ela falou que nunca tem feito, nunca fez, né, isso. Aí eu digo, gente, já tinha estrelinha, pra quem dá plantar bananeira, e plantar bananeira com pessoas que vocês mal conhecem, não sabe nem aquele grau de confiança que você tem. Como a gente falou, não quer dizer que fosse empurrar ela, porque, gente, todo mundo quer ganhar o desafio de grupos, porque o desafio de grupos pode render várias coisas ainda fora, né? Então ninguém vai prejudicar o andamento, entrar pra história do Drag Race como as afrontosas fizeram, né? Elas entraram pra história e ninguém caiu ali. Foi tudo coeso. Já elas não, elas caíram e deixaram a peteca afundar de vez. E eu fiquei até achando curioso, pensei que isso seria coisa pra se resolver num lip sync, né? Tanto que eu pensei que o bórum seria as duas pra se resolver em Sim. acerto de contas ali. Ou porque o reality quer render ainda mais. Mas eu acho que a Melina, por não saber fazer, não deveria tentar fazer logo agora. Não um desafio de dança. Justamente num desafio de dança com pessoas que não gostavam muito e não tem muita afinidade em querer dançar com grandes passos, né? Logo a Desirê, gente, que é um dos maiores medos dela, são desafios de dança, né? Mas aí, ela tentando fazer isso, acabou não rendendo o que ela queria, mas rendeu o que o público queria, que era puro entretenimento. E a briga depois delas, assim, briga entre, assim, né, o desentendimento delas no Tucker, eu acho que a Melina tentou elevar mais do que precisava. Eu entendo a frustração, mas ela tentou levar para outro lugar. Isso ninguém sabe se naquela hora foi isso que ela quis fazer, mas foi o que a edição, pra mim, me passou, né? Que também passou assim, que tipo, Desirê, pense com sua consciência. Eu digo, não, gente, não tinha como. Porque, primeiro, se alguém faz uma vilania daquela, empurra e começa a rir.
Se é que a pessoa for vilã de verdade, né? Porque a gente sabe que a pessoa vai querer causar tragédia, vilão ri. Vilão não fica preocupado, é sangue frio, mas depois faz tudo. Porque a partir do momento que a Desiree empurrasse de propósito aquilo, ela estaria potencialmente se colocando num Boron junto. E aí, ela vai querer um Boron, pegar aí um Boron, vai que não se garantisse na passarela ou tivesse outros problemas, as outras duas fossem melhores que ela e ela tivesse sido eliminada. Então acho que só foi too much, né? Foi pro além. A Melina usou. Mas então, espero que sejam bem, porque eu já vi vlogs da Desiree ela conversando com a Melina de boas, né? Então acho que tá tranquilo. E nessa prova, né? Como a gente falou na semana passada, a gente teve a Dora, a gente teve a Melody Queen e a Poseidon Drag levando a melhor, que foi uma tradição já daqui a pouco levando desafios musicais. Até o RuPaul tá fazendo isso há alguns anos, dando a vitória para mais de um. Às vezes, por mim, se quisesse ter dado para as cinco das Afrontosas, merecia, porque foi um conjunto da obra muito, muito bem feito. Mas agora é falar da parte triste, né, dos episódios, porque tem eliminações, né? No segundo episódio a gente teve a Chanel sendo eliminada, e no terceiro a gente teve a Paola. A Chanel, inclusive, foi uma das que trouxe como destaque da estreia, saiu. E aí, Neus, o que você achou dessas duas eliminações que nós tivemos? Gente, a eliminação da Chanel, eu acho que eu não me recuperei psicologicamente ainda. A Chanel, eu cheguei a comentar aqui no podcast, é uma das queens que eu me apaixonei logo de cara. Eu já conheci um pouquinho do trabalho dela antes, então, tipo, ver ela em Drag Race eu fiquei muito feliz. E aí, tipo, ver ela sendo eliminada tão no começo assim, eu falei, não, eu quero mais da Chanel. Então eu fiquei muito, muito triste, tipo, pelo azar mesmo, tipo, de uma das poucas coisas que ela não faria bem, que é um desafio de costura, ser justamente uma das primeiras a aparecer como desafio. Eu fiquei muito triste, mas muito feliz que eu vejo que aqui fora ela é uma das queens que mais tá sabendo usar a plataforma dela. Então ela tá sendo muito inteligente com isso, então é o que deixa um pouquinho menos triste. E foi muito, muito devastador. E sobre a Paola, é uma coisa que eu já estava esperando no começo do episódio. Acho que até então na temporada ela é uma das queens que estava um pouquinho mais apagada. Apesar dela ser uma queen sensacional. Mas de toda a narrativa que o episódio estava tecendo, principalmente naquela hora que ela compartilhou a história dela, que é muito pesada. E, igual foi comentado no episódio, eu acho que você tem que ter muita coragem para poder se colocar num lugar tão vulnerável assim de contar a sua história dessa forma. Então, quando aquilo aconteceu, eu falei, ou vai ser um episódio muito bom para ela e eles estão tecendo essa narrativa, ou ela vai ser eliminada hoje. E infelizmente foi a segunda opção. E muito triste por ela, mas vendo a narrativa geral do episódio, em questão do desempenho no desafio, acho que fez sentido. Eu também, eu sou órfã da Chanel. Eu tô impactada até hoje com essa saída tão precoce dela. E eu espero, tanto para ela quanto para Paola, na verdade, que as duas alcancem muitas coisas incríveis aqui fora. A Chanel era minha queridinha, e quando ela saiu, eu fiquei com a impressão de, poxa, a temporada perdeu a narradora. Tudo bem que o episódio 2 ela passou quase todo ali expressando seu medo, falando, ai, tô toda cagada, ai, me peidei, ai, não sei o quê. Mas, pra mim, ela era a potencial narradora da temporada. No primeiro episódio, ela arrebatou, assim, nos confessionais. E a Paola, ela me ganhou muito porque a gente vê as fotos da promo, essas coisas, ela sempre parecendo muito classuda, muito chique, mas ela é da bagaceira também. Ela abre a boca e já encanta. Então, eu fico muito triste de ver as duas saindo muito cedo, ainda mais vendo a história das duas, né? Que são tão diferentes, mas tão impactantes. E eu só desejo tudo de melhor, tanto pra Paola quanto pra Chanel. Vocês estarão sempre nos nossos corações. Nossa, e numa temporada com participantes tão carismáticas, a gente teve um baque muito grande de carisma logo com a eliminação da Chanel, né? Perdeu muito do carisma da temporada. E como falei, uma temporada bastante carismática e, como tinha falado, né? Eu tenho comparado o trabalho dela aqui fora já. A gente perdeu muito mesmo. Espero que Chanel um dia venha no podcast comentar algum reality show com a gente, fazer uma entrevista, né, Chanel? Beijo, se estiver ouvindo a gente. E ela foi maravilhosa, né? No pouco tempo que ficou. E ela tá maravilhosa no Twitter mesmo, ela respondendo, comentando as coisas, tá bem legal. Também de ver, e como ela é professora de inglês, ela falou, né? Tivemos duas eliminadas, gente, que podem tentar versões versus o mundo, né? Porque sabem falar inglês. E da Paola, eu
acharia a eliminação dela injusta, dada a circunstância que a gente teve um embate muito Melina e Desirê, mas porque a Paula teve a questão que não estava dublando, né? Isso em Drag Race é uma coisa muito grave, né? Joga a pessoa muito no bórum por causa disso, quando ela não estava dublando as próprias letras, né? Mas ela entregou muito, ela tem um carisma, ela tem um sorriso muito carismático, tem um sorriso muito bonito, tanto em drag como fora em drag. E a história dela também contou, é uma história emotiva também. Que bom que ela conseguiu vencer mais, né? Conseguiu dar a volta por cima. Espero que só colha coisas boas, que também, assim como a Chanel, e as duas são maravilhosas. Espero que conquistem muito, né? Com as portas que o Drag Race abre para todo mundo. E quero ver mais delas aparecendo por aí, mas como falei, né? Temporada com muito carisma, a gente vai realmente estar quase aqui choramingando quase toda semana, com todos os eliminados que vão acontecendo, porque infelizmente só 4 chegam na final e só 2 fazem um último lip sync e só uma ganha, né? Então tem como a gente ficar bem triste com muitas eliminações que podem acontecer por aí. Agora, para finalizar, vamos para o destaque dos episódios e como vai funcionar. Como a gente está fazendo de 15 em 15 dias, a gente vai se comprometer tentando trazer por critérios ainda mais únicos, né? Ou seja, nós tivemos episódio 2 e 3 e nós podemos trazer qualquer pessoa entre desses episódios, mas única e exclusivamente por critérios nossos. E pode ser uma pessoa só por causa do episódio 2, pode ser só uma pessoa por causa do episódio 3, ou pode ser uma pessoa que você achou que no episódio 2 e 3, somando os dois, ela é um destaque de forma geral. Então vamos lá, a gente pode ter até aqui no máximo 3 drag queens, né? Escolhi uma por mim, pela Luísa, pela Neuza, mas vamos ver se vai ter repetida ou não. Neuza, pra você, quem é destaque esses 15 dias e por quê? Gente, é muito difícil fazer um destaque dos 15 dias, porque eu acho que quem foi muito bem no episódio 2 não foi muito bem no episódio 3. Então é muito difícil falar, não, fulana tá indo muito bem na competição. Então meu destaque ele vai pra uma queen que talvez não seja tão óbvia, mas meu destaque ele vai pra Belk, porque eu tô vendo tanto da personalidade dela, por mais que ela não tenha tanto tempo de tela assim, quanto eu gostaria que ela tivesse, ela aproveita tanto o tempo de tela que ela tem, e é sempre. Ai, é maravilhoso assistir ela. Ela é muito divertida, muito carismática, entregou muito no desafio de costura, entregou ponto de vista de telespectadora nesse episódio, tá só ali pela treta. Então, Belk, sou sua fã, te amo, venha pra Belo Horizonte. Luísa, quem é destaque dos 15 dias e por quê? Ah, Neuza, você roubou minha escolha, mas eu tenho uma cartada ainda. Porque, pra mim, então, já que a Belk já tá aí no Panteão, vai ser a Adora. Não só pelo episódio incrível que ela fez no episódio 2, mas é porque eu acho que essa semana o win da Melody deveria ser solo. Se ela tivesse que dividir com alguém, era pra ser com a Dora, porque a Dora é maravilhosa. Eu acho que ela foi muito bem. Eu preferi também a performance dela do que a da Poseidon, então o meu voto vai pra Dora Black. Então a gente só vai ter 2 queens aqui que eu não vou abrir mão de trazer a minha para trazer uma terceira. Desculpa, queens, eu teria outras para trazer, mas eu quero muito trazer a Dora também, porque ela tá tendo uma crescente boa, porque ela foi excepcional no episódio 2, gente. Eu digo assim, se ela tivesse ido pro bórum e ser eliminada, gente, essa semana, eu teria trazido ela de destaque ainda também, porque ela merece ser exaltada pelo vestido também que ela fez de papel. E eu acho que ela teve um arco muito bom porque ela não canta, né? O canto não é a principal coisa que ela tem que entregar pra gente. Então, e ela conseguiu entregar algo bom, foi muito bem no desafio, foi muito bem na passarela. Eu acho que o conjunto, quando eu peguei esses 15 dias, eu vejo a Dora como um nome forte, porque é um nome que vem crescendo nas redes, não para de subir nas pesquisas, e eu acho que tá entregando carisma, tá entregando posicionamento, uns pensamentos legais, umas sacadas boas. Então eu acho que a Dora não tava, por exemplo, entre as minhas favoritas, né, de início, assim, de assim, ele ficou no top 2 seu. A Dora não tava, porque eu não conhecia muito dela. Mas quando ela tá no ar agora, ela tá indo muito bem. Então, pra mim, eu não tinha como pensar em outro nome. Eu queria trazer ela mesmo também. É a Dora Black, o nome da emoção. Ó, trocadilho de futebol em podcast Drag Race, tá vendo? Veio aí. Mas tá aí, Belk e a Dora, quase um AB. Se trouxesse a Chanel aqui, ó, tivesse contando como um destaque, é ABC Drag que a gente entraria. Mas é isso aí. Vai ter fotinho com as duas de destaque. Então é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. A gente tá chegando ao fim do episódio. Daqui a 15 dias a gente tá de volta para comentar os episódios 4 e 5. Vamos ver se rendeu treta ou não, se rendeu momentos maravilhosos ou não. A gente vai descobrir tudo nos próximos episódios. Então até os próximos episódios do podcast, com toda quinta-feira falando do MasterChef. E até lá. Tchau. Bye, bye. Bye.